Quero falar agora. Não quer transmitir por aqui, não, que eu faça uma collab com você que fica melhor. Sim, enquanto o pessoal tá lá, quem não tá Quem é o lá, pessoal? Quem vai? Tá ver aqui. meus seguidores que não estão aí. Mas vai ver, porque vai pra lá no collab. E agora ao vivo, depois eu tiro. Deixa. Rapaz. Só não tá aparecendo você que queria que aparecesse. Tá vendo aí? Deixa eu falar agora. Vou falar do Janeiro Branco, gente. Vou falar do Janeiro Branco. Falar com a doutora Priscila Martins, está por aqui, doutora Psicologia Cognitiva, e entender um pouco sobre saúde mental. Saúde mental está sempre em pauta, saúde mental está sempre em discussão, nessa coisa corrida do dia a dia, vários problemas, dívidas, relações amorosas, e aí vai, mil coisas. O que tem mais interferido, doutora, na saúde mental das pessoas? Tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo maravilhoso, sempre ótimo estar aqui. Bom dia a todos os seus ouvintes. Eu acho que é um assunto, sim, muito importante e vou ser sincera. Na campanha do Janeiro Branco, eu ouvi muito pouco falar-se sobre saúde mental. E a gente fala bastante do Setembro Amarelo, mas até chegar lá, a gente precisa prevenir a saúde mental, fazer essa prevenção. E eu vi uma frase de um neurocientista que eu achei bem interessante. E aí daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta. Mas para contextualizar. Primeiro, o que é saúde mental? E aí, para ficar uma coisa muito simples para as pessoas, saúde mental nada mais é do que o nosso cérebro funcionando bem. E por isso que eu falo dos pilares da saúde mental. Como é que eu faço para o meu cérebro funcionar bem? E por que, aí vem a sua pergunta, que foi o que é que tem mais impactado as pessoas com questões de saúde mental? É difícil saber estatisticamente o que tem mais, mas eu ouso dizer que é a ansiedade. Porque a gente vê, provoca ansiedade. Concordo com você, vamos chegar lá. Tanto é que eu vi uma publicação, eu acho que o Brasil estava no ranking de um dos maiores da América Latina. Eu acho que o Brasil agora já está em primeiro lugar. Então, assim, a gente vê aí também uma dicotomia, uma contradição. A gente que é tido como pessoas alegres, camaradeiras, o jeitinho brasileiro, etc. Ao mesmo tempo, nós somos a população que está na frente com uma questão de ansiedade que impacta diretamente, obviamente, a saúde mental. Agora, o que impacta... Esses números de alguma organização? Sim. OMS, né? Organização Mundial de Saúde. E você me perguntou o que é que impacta. Eu vou falar, penso eu não, mas é uma pesquisa também, né? O nosso estilo de vida, ele mudou. Ele é muito mais acelerado. Nós somos muito mais imediatistas. Somado a tudo isso, você colocou aí questões de relacionamento. Sempre tem duas coisas muito ligadas. Sim. A saúde, relacionamento e finanças. Esse triplé, ele acompanha o brasileiro, ele acompanha o ser humano, ele acompanha a gente. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. Mas, como é que eu posso, então, Priscila, melhorar a questão do meu relacionamento e a questão financeira? A base disso vai ser a sua saúde mental. Porque quando você não tem saúde mental, fica muito mais difícil passar pelas adversidades. Você concorda comigo? Claro, verdade. Então, se você... na verdade, tem aquela frase, né? Não é o que acontece, é o que você faz com aquilo que te acontece. Então, muitas pessoas também chegam até mim e eu desvendo isso com muita clareza e muita facilidade. Esqueça essa história de que é um pó de pirim-pim-pim que vai cair na sua cabeça e que em uma sessão sua vida toda vai se transformar. Em um curso, sua vida toda vai se transformar. Isso aí é você passar a responsabilidade. Você não está sendo autorresponsável, você está sendo ingênuo com a sua vida. Mas o que pode fazer é um processo de você cuidar sempre da sua saúde mental. E a questão é, como é que a gente cuida? De que forma dá para cuidar da saúde mental? Então, assim... Se livrar do marido ruim, da mulher ruim, da namorada ruim, do emprego ruim, dos amigos que não prestam, que a gente resolveu chamar de relações tóxicas. Seria isso? Sim. Para se livrar disso, então, assim, tem uma frase de uma pessoa muito conhecida, de um coach que trabalha, quando você sabe, você muda. Não é uma questão de conhecimento. Só de conhecimento, ele não está errado. Facilita, você toma consciência, você já sabe daquele problema, mas e por que a gente não muda?
porque tem hábitos, porque tem uma série de coisas, mas também tem um trabalho interno a ser feito. Por exemplo, por que a gente então não se livra desse marido tóxico, desse amigo ou desse emprego? A gente precisa se fortalecer antes. Até mesmo isso. E aí a gente pode falar num outro dia sobre os tipos de dependência emocional, que também tem sido muito dito dependências relacionais. Porque a dependência emocional que está dentro de mim, ela causa prejuízo nas minhas relações. Então, vamos supor que eu precise dizer não para a Vila Nova. Eu preciso me fortalecer para que eu possa dizer não para esta relação que não está boa. Ou para alguma coisa que você vai me pedir e que vai me prejudicar. Então, algumas pessoas acabam não se livrando dessas relações tóxicas, e aí as mais diversas, porque não estão fortalecidas o suficiente para dizer ou não? Também, sim. Porque, olha, outra questão também que eu trago muito. Então não é só... que eu sou muito forte. Eu consigo falar não com facilidade. facilidade. Não é para todo mundo isso. E outra coisa, não é só dizer o não. Qualquer outra mudança. Tem gente que toma um choque quando eu digo não. Sabia? Tem gente que toma choque quando eu digo não. Porque muitas vezes já esperam sim. Mas eu dou um não com tranquilidade, mas sabendo o porquê o não. Tipo assim, eu não dou não porque eu não quero, porque eu quero. Não é isso, não. Sim, mas é uma pessoa que tem, essa base, esse autoconhecimento. Por exemplo, não sei se seus ouvintes sabem, né? Eu fiz doutorado na França, morei lá 10 anos, tive uma vida literalmente lá. E uma coisa que me chocou logo quando eu cheguei foi que eu virei para uma pessoa e falei assim, você me dá uma carona? Ela falou assim, porque o francês tem essa fama, né, de seco. Não, tipo assim, na cabeça dela era tipo assim, como assim? Você tá me pedindo uma carona? Mas eu vou pro norte, você vai pro sul, isso não... Aí ela virou pra mim e falou assim, mas amanhã se você quiser tomar um café, eu tenho um tempo de tal hora, tal hora. Eu falei, que mulher louca, acostumada com o nosso hábito brasileiro. Ela não me deu uma carona, ela não fez uma gentileza pra mim, e amanhã ela vai tomar um café, que me convidou pra tomar um café. E aí depois, eu quero te ouvir, depois eu entendi que na cabeça dela era muito claro, eu tenho um compromisso, eu vou pro norte, você vai pro sul, tipo assim... Não tenho condição, mas amanhã, com toda a gentileza, eu tenho tempo para que nós possamos ficar juntas. Que é essa tranquilidade que você trouxe. Isso. Por favor. Eu fui ajudar uma senhora lá em Paris também, a atravessar, uma senhora. A senhora lá é bem independente. Ela praticamente quase me bateu, porque eu estava... E eu querendo ajudar, eu só quero ajudar a senhora a atravessar. Ela... Tipo assim, o que é isso? Que isso? Pra que isso? Não te pedi nada. E na verdade ela estava com dificuldade. Eu vi que ela estava com dificuldade e eu fui ajudar. Uma coisa comum que eu faço aqui o tempo inteiro, em qualquer lugar, eu fui fazer lá. E é uma questão cultural, né? Sim. Você falou isso, eu lembrei disso. Você falou de dependência emocional. Envolve a cultura aí Mas também, esse caso é uma questão cultural. Mas aí não envolve a questão da dependência. Isso, Envolve. Então, sim, porque olha bem... Num dos métodos que eu utilizo, né, é mente e corpo, que a gente, não sei se vai ter tempo de falar desses pilares da saúde mental, mas também externo e interno. Ou seja, a cultura, ela não vai determinar, mas ela vai influenciar. Por exemplo, eu morei lá, minha filha nasceu lá, e eu lembro, estava comentando sobre esses dias, que um dos aspectos, ouçam bem, não foi o único, e há quase 20 anos atrás, um dos aspectos que eu falei assim, minha filha vai com 16 anos sair de casa. E lá vai estar muito próximo de droga e etc. Eu falei, aquilo ali me alertou. Mas é uma coisa cultural deles. Então, ou seja, acontece naturalmente menos dependência. Não significa que a dependência emocional ela passa só por um contato físico. Longe disso. Porque a pessoa pode sair de casa e pode continuar com uma dependência emocional. Mas essa cultura, ela não vai determinar, mas ela vai influenciar na forma como a gente vai viver. Eu tenho uma tia também que morou, ela passou uma experiência, ela era do interior da Bahia, morou 6 anos nos Estados Unidos. Ela voltou diferente, muito diferente. Coisas que antes, tipo assim, tudo era, vem aqui me buscar, vem me buscar na rodovia. Hoje ela pega o Uber dela, ela faz as coisas dela, porque não tem a cultura influenciou nela. Agora, claro que o mais importante, você está certo, é a gente observar dentro da gente. Como é que estão essas relações? E essa relação de dependência, e aí vem nessa relação de dependência sobre o dizer não, tem também, a gente não diz não, ou seja, a gente aceita alguma coisa porque a gente quer agradar, porque a gente quer ser bem visto, bem quisto pelo outro. Então, quanto mais bem resolvida eu sou,
mais facilidade eu tenho de dizer este não. Mas como você disse, este não é uma ruindade. Este não eu posso analisar. Eu posso fazer isso por esta pessoa? Eu tenho esse tempo? Ou não vai me prejudicar? Por que não fazer? Claro que eu vou fazer. Mas muitas vezes a gente não diz não, ou seja, aceita alguma situação que está prejudicando a gente. Aí a gente vai entrar também num outro parâmetro, que na internet a gente escuta muito aquela palavra de migalhas. Então, para eu diminuir a minha dependência emocional, além do meu autoconhecimento, eu tenho que entender uma coisa que a gente chama ganho secundário. Por mais que eu esteja numa situação ruim, aquela situação está me trazendo um pequeno benefício que eu aceito aquilo ali como muito. Por exemplo, eu escuto muito no consultório assim. Se eu aceito como muito, então não é migalha. Não, Porque olhe bem. Na minha Sim, visão, pode ser. é muito porque eu já tenho pouco. Então, tipo assim, Pronto. poxa, já tá fazendo uma diferença. Mas Disse é tudo. migalha. Exatamente, mas é migalha. Espera aí. Pronto, ótimo. Ótima colocação. De vez em quando a gente fala aqui no programa sobre a Mega Sena. Eu falo sempre aqui. Quanto é que tem a Mega Sena aí? A Mega Sena tá pagando 60 milhões. Aí o cabra vai lá, acerta a quina. Aí fica feliz porque ganhou 50 mil reais. Eu falei assim, ó, esses 50 mil reais. Eu falei assim, esses 50 mil reais pra mim não serve. Sim. Por que não serve? Porque se eu ganhar esses 50 mil reais agora, vai demorar muito a acertar a cena. Porque eu não acerto a quina uma semana e acerto a cena na semana seguinte. Sim. Então é melhor que eu não gaste essa minha sorte. E na semana seguinte eu vou pegar esses 60 milhões. Mas para muitas pessoas, essa quina foi a maior coisa que aconteceu na vida dela. É por isso que eu tô colocando. Que Mas, é exatamente isso. O que para algumas pessoas é migalha, sim, para outros não. para mim não é. Pode não ser migalha. O que para 50 mil é migalha, para uma outra pessoa não é. Não é. Mas olha bem, veja bem. Você vê aí a importância já de um trabalho interno de mentalidade. Então, você está falando aí de como você tem uma percepção do mundo e a gente está falando de uma outra pessoa que vai ter uma outra percepção muito mais, vou chamar de limitada do E de do algo mundo. que lhe faz mal. Por exemplo, aí você me corrige se eu estiver errada. Num relacionamento, Sim, você já tem crise de ansiedade, você está naquele relacionamento ou com o pai, ou com a mãe, ou com o marido, ou até com o filho, não sei. Mas, tipo, por você já não estar bem, aquela pessoa, em determinados momentos, paga uma conta sua, compra um negócio para você, mas continua lhe tratando mal a ponto de seu estado mental só piorar. Pronto. Mas aí você pensa, poxa, Aí eu tô sim. com ela porque ela tá fazendo isso. Ela faz isso por mim. Ela me ajuda nisso. Ela é boa nisso. Mas, por outro lado, o que ela tá fazendo de ruim é maior do que isso e a pessoa não consegue Tô rindo aqui, enxergar. vocês botando Eu sorriso pensei assim. nesse sentido. E É aí, isso? E aí a gente vai ver, eu não vou dizer, tá muito na moda também essa palavra narcisismo, mas vamos com calma. É uma característica, eu não estou dizendo que todo mundo que faz isso é narcisista. Mas assim, é uma característica do narcisismo, do narcisista. Então, assim, ele vai fazer algo bom para te prender. Aí você fica. E aí depois E a pessoa não consegue enxergar muitas ou não consegue sair, ou tá presa nessa dependência. Ela colocou bem, sim, essa situação, ela existe muito. E como eu estava falando, né, eu não lembro qual foi o assunto que entrou, eu escuto muito isso. É assim, ele chega muito nervoso em casa, entendeu? Ele chega assim, mas aí briga com os meninos, aí não sei o que lá, sei lá, é um inferno em casa. Isso são depoimentos que você recebe Mas, no seu consultório. vamos lá, continuando. Mas ele é um homem maravilhoso, viu? Maravilhoso. Tá. Para mim, você não precisa que justificar. Você está aqui para poder dizer, literalmente, o que você sente. Então, quando a pessoa chega nervosa em casa, que te distrata, que distrata os seus filhos e etc., é ruim ou é bom? A pessoa tem dificuldade. Não. Você gosta ou não gosta? Eu não gosto. Não, você não gosta. Isso não é legal. E não é porque ele faz outra coisa que justifique essa outra coisa. E quando a turma bota... O assunto é relacionamento. A gente vai ter que vir aqui falar, viu, Gil? Não, mas é isso. É porque tem gente que tem um comportamento estranho em casa e na rua tem um comportamento extraordinário. É maravilhoso, a mulher é maravilhosa, o homem é maravilhoso, a pessoa é sensacional. Mas em casa, com os seus, parece que quando ele entra,
Ele se transforma. Parece que quando a pessoa entra, você acaba se transformando, né? E aí, às vezes bota a culpa no signo. Ah, porque eu sou do signo tal. Eu ia falar que você tá culpa no outro. Epa, tem ou não tem isso? Tem. Aí tem vários aspectos por isso. Ah, porque eu sou do signo tal. Meu Deus do céu, como é que é isso? É a desculpa que a pessoa quer para não trocar um defeito, um problema, para não assumir. Então ela vai terceirizar isso. De várias formas, porque eu fui criado assim, porque eu vi meu pai e minha mãe fazendo isso. Nada disso, isso pode dificultar a sua mudança. Isso não é determinante para que você mude. Não fez nada. Por exemplo. Tipo assim, eu chego desse jeito, sou grosseiro. Eu não fiz grosseria nenhuma. Eu não fiz grosseria nenhuma. Na tem cabeça isso da também. pessoa, ela tem tanto Ou problema você já sabe que eu sou assim. aquilo. Mas você não já sabe que eu sou assim? Eu sou assim mesmo, acabou. Você tá aí porque você quer. E intimida o outro também. Enfim, mas isso que você falou da rua, isso é bem interessante. Tem vários aspectos. Eu lembrei assim rapidamente de um. Tem gente, e aí pode também ser, se for um casal hétero, né, uma mulher e um homem, é só um exemplo, gente, cada um coloca aí no seu caso de figura. Talvez os dois, ou talvez um dos dois, e talvez tenham uma relação aí de submissão, não sei, gosta de mostrar para a sociedade, ou para aquele meio lá que eles andam, então assim, é só uma fachada. Uma maquiagem. Uma maquiagem. E o pano de fundo é completamente outro. Então tem isso, essa satisfação que as pessoas precisam dar. A gente não vai chegar lá brigando, a gente não vai lá chegando, falar que a gente está com um problema disso, com um problema daquilo e etc. Eu até lembrei aqui, ou questão sexual, com problemas com questões sexuais, ou financeiras, ou no relacionamento. Claro que também tem outro lado. Ninguém precisa ficar sabendo de tudo. Uhum. Mas quando a coisa é muito, vem a palavra séria, ela até assim, degringolada, tipo assim, tá tudo muito caótico. Tem gente que tá tudo muito caótico e ali finge assim que tá tudo bem. Mas da porta para dentro, a coisa, ela é outra. E as pessoas acabam não enxergando, e é nesse caso que acontece depressão, muitas pessoas, aí o número de suicídio aumenta, tudo isso, porque você acaba não percebendo. E eu não estou nem falando de relacionamento, estou falando de tudo mesmo. Porque a gente acaba caindo nesse assunto, né? E dá para se fortalecer, doutora, dá para se fortalecer e acabar com essa dependência daquele que coloca, ou daquele ou daquela que coloca o problema no signo, daquele ou daquela que dizendo, você sabe que eu sou assim, tem condição de resolver isso, a pessoa se fortalecer e dar um basta. A questão, e aí eu vou sair da questão mais pessoal aqui, da relação de homem e mulher, ou de relação amorosa, mas uma relação de trabalho. Tem muita gente que está num trabalho porque depende daquele salário e no trabalho não se sente feliz, não se sente feliz com o patrão, não se sente feliz às vezes com o trabalho que está fazendo, não se sente feliz com os colegas de trabalho, não se sente feliz porque é muito longe o trabalho de casa e gostaria de ter um trabalho mais próximo de casa, podia até ser o mesmo, porém mais próximo de casa, sei lá, e a pessoa... Como é que faz para se livrar disso e ter uma vida boa, tranquila, à vontade, em paz, paz. A sua pergunta foi se fortalecer. Essa é a palavra, em paz. A sua palavra foi se fortalecer para viver em paz diante de uma adversidade. Tá? Antes disso, só quero pegar um gancho que ela falou que foi muito importante. A gente estava falando no assunto anterior, né, da porta para dentro ninguém sabe. Somado a isso, acho que é um ponto que vale muito falar, foi quando eu comecei a falar no início, né, do programa sobre essa vida que a gente vive, que leva ansiedade, etc. Vem as redes sociais, Vila Nova. Então, essas pessoas, elas vão postar foto. Quem nunca passou por isso... Giovana, você pode me emprestar seu celular? Então, assim, quem nunca passou por isso, quem nunca viu essa cena? A cena é o seguinte. Estamos nós dois aqui no restaurante, nós somos um casal, ou nós duas amigas. A gente está assim o tempo todo. O tempo todo, não conversa. Aí... Eu faço assim. Não. Você faz isso. Não. Eu, a personagem tal, que essa não é. Priscila, a personagem tal, vai fazer assim, ó. Vamos tirar uma foto? Aí, na mesma hora, já posta lá e daqui a pouco acabou. Aí, fulaninho que tá em casa, acha que tá lá sozinho, vai lá, Priscila que tá em casa, sozinha, que as amigas não convidaram pra sair, que não tem um parceiro, uma parceira, seja lá quem for, que tá sem dinheiro, um combo completo, vai lá e olha pra Vila Nova e Giovana. Olha pra isso. Tá vendo? Minha vida não presta, só sério. E não sabe nem o que tá acontecendo lá. O visual, aí a gente entra na parte cognitiva também. O visual, ele faz isso com a gente.
A gente tira uma foto de alguma coisa e às vezes o cérebro generaliza, isso é um mecanismo cerebral, e cristaliza aquilo. E você toma aquilo como uma verdade, ou aí às vezes como uma verdade absoluta. E é a vida de influenciadores, que tipo, é tudo uma maravilha, sabe o que acontece na vida dessa galera, que só posta coisa maravilhosa, e quem tá do outro lado fica tipo, meu Deus, quem tá do outro lado pensa que é tudo maravilhoso. E quem já tem algum problema, sabe? Algum histórico, eu acredito assim. E aí influencia para o mal, né? Exatamente. Mas aí tem, fazendo um link com o que você me perguntou. Isso não fortalece a pessoa. Porque ela vai se colocando, ela vai se comparando e se colocando cada vez mais para baixo. Então, a pergunta que você me fez foi: como se fortalecer para viver em paz? Então, analise muito se suas frases não são frases generalizadoras. Todo mundo está se dando bem na vida. Não está todo mundo se dando bem na vida. Não é todo mundo, não. Está todo mundo bem casado aí, eu só vejo todo mundo postando. Não é assim também assim, não. Está todo mundo malhando com... Não, se você for parar em alguns lugares, o nível de obesidade também está muito grande. Então, assim, nada de gordofobia, tá, gente? Então, só uma comparação aqui, porque a gente tem que tomar cuidado hoje. A gente tem que tomar cuidado com o que fala para as pessoas não se sentirem ofendidas em relação a isso. Não se trata disso. É apenas uma comparação do que as pessoas, do que a gente mais escuta, né? As pessoas normalmente têm questões com finança, relacionamento e saúde, né? Normalmente um dos principais problemas que as pessoas levam. Aí, claro que, obviamente, isso leva a questões internas. Ou as questões internas, na verdade, é que levam a isso. Sim. Então, para se fortalecer, o primeiro ponto é isso, observar. Será que eu não sou generalista? Qual é o tipo de mentalidade que eu tenho? Ou seja, tem uma mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento que a gente chama é mais ou menos isso que você falou. Eu consigo dizer não, eu consigo me superar, eu consigo ver que tem uma solução para isso, ou eu me sinto vítima de todo o sistema o tempo todo. Às vezes, sim, você pode ser vítima de alguma coisa, de alguma injustiça, mas será que na minha mentalidade, ou seja, no meu pensamento, como é que eu me enxergo? Quanto mais a pessoa se enxerga como mais fraca, mais fracassada, mais incapaz, e que você dá muita desculpa, menos coragem ela vai ter para lutar e para estar nessa paz. Então, primeiro ponto que eu falei, ponto da generalização. Segundo ponto, ponto da mentalidade. Terceiro ponto, quanto mais você verdadeiramente se conhece. Então, assim, Priscila, eu não posso chegar aqui e ficar extremamente envaidecida com o que Vila Nova vai falar, com o que Giovana, com o que Neto, com o que ela... Então, assim, eu me vejo através do filtro do outro. Eu posso ficar contente se as pessoas gostarem da entrevista, podem mandar a gente direct, etc. Mas, na verdade, eu tenho que saber quem eu sou. Porque do mesmo jeito que você me elogia, você também pode me colocar para baixo. Uhum. E eu posso dizer e saber, opa, eu vou refletir sobre isso. Ele falou que eu não falo tão bem, que eu articulo mal. Faz sentido isso? Ah, até faz, eu preciso melhorar. Não gostei do jeito que ele falou, foi meio arrogante, mas tem um ponto de verdade. E às vezes não tem. Às vezes é só para denigrir a pessoa. Porque muitas pessoas, por não estarem bem... Vamos lá, o pessoal está vendo lá, né, esse desenho. Amizade, casal, trabalho, a gente está aqui. Aí, a pessoa, na verdade, ela não se sente bem, e para ela se sentir bem, ela vai rebaixar o outro, porque aí ela fica em cima. Então, precisa de ter esse trabalho interno. E o que a gente vê, sinceramente, de pessoas... Numa roda de conversa, a gente vê muito isso. Um dia desses não, um ano mais ou menos, uma pessoa virou e falou assim: eu com 13 anos, falou para minha filha, eu com 13 anos já fazia isso, aquilo, outro. E aí eu pensei comigo, né? Eu falei para ela, eu também, só que o mundo era outro. Outra coisa que eu pensei comigo, não falei para ela era lactante, eu respeitei. Eu falei assim, tá bom. Vamos falar de um ponto que eu sou melhor, que minha filha é melhor e que você não é? Porque é muito fácil você se vangloriar no que você é boa. Mas será que a pessoa tem humildade suficiente para poder aprender com o outro quando ela não é suficiente boa naquilo? Então, você vê que tem vários casos de figura e que, às vezes, numa sessão, a gente consegue, vou dizer a palavra, mapear. Às vezes a pessoa chega lá com uma questão, o problema no relacionamento... Eu lembro de uma sala de aula, né? Porque tem muito ex-aluno meu aqui. Eu estava dando uma aula e um aluno falou, professora, você descreveu minha mãe. Minha mãe foi para psicóloga para poder falar de meu pai. Que meu pai deixava a toalha na cama, que meu pai deixava tudo desorganizado. Sabe o que ela descobriu? Que minha mãe tinha toque. Então, às vezes...
Não que isso não atrapalhe a vida da pessoa, mas no caso dessa pessoa era extremo. Então ela estava extremamente angustiada, nervosa, estressada, ansiosa, por hábitos que as outras pessoas faziam, mas é que ela estava no outro extremo, ela era extremista, ela tinha toque, ela tinha um problema com isso. O problema não era o outro. Não que o que o outro faça seja legal de deixar a toalha na cama. Não me interpretem mal, não é sobre isso. Mas ela, se não for o marido, vai ser o filho, vai ser você, vai ser outra pessoa quando ela estiver de férias. A questão é, eu preciso cuidar de mim para que isto não me abale. E aí você pergunta, como é que se fortalece? Além dessas coisas que eu falei, buscar esse autoconhecimento. Sair, andar na praia, tomar banho na praia, né? Tudo Sei isso lá, ir pra academia, como é que é isso? Tudo isso, hoje eu chamo assim, isso são processos terapêuticos. Isso não é terapia. Isso vai aliviar esse estresse e tem vários artigos científicos comprovando isso, a importância disso. Eu sempre mostro nos meus stories do final de semana, eu adoro andar na praia, então eu sempre posto uma foto mostrando ali que o meu lazer nesse caso é tirar esse tempo para mim, dar uma andada na praia, me faz muito bem. A pessoa tem que descobrir. A pergunta que eu faço para você que está escutando é, e o que te faz bem? Claro que o que te faz bem de coisas saudáveis. Porque Tem uma gente pessoa que é o faz viciada... bem é ir pro shopping e gastar dinheiro. Ai, isso vai sair conheço. sobre isso, vai Não sair tem. sobre isso. Eu conheço. Na verdade... Não sou eu, porque eu não gosto de Não, shopping, é. mas eu Fiquem, conheço quem está isso. ouvindo aí, vai sair um vídeo muito legal, eu gravei ontem sobre isso, sobre a satisfação e o prazer de sair cheio de sacola e pior. Aí eu vou contar aqui, já vou adiantar um Mas vídeo que eu isso não tenho. existe Aí tem mesmo? um Dá prazer nas Existe, pessoas? dá isso? sim. Isso É pode- mesmo? E é uma Mas isso pode fuga. isso pode causar um problema de compulsão, alguma coisa do Não, tipo. pode causar né? vários problemas, não só de compulsão, mas do compulsão. O cara que estava gravando comigo deu risada. Eu falei assim, eu relato aqui rapidamente duas clientes, né? Aí uma eu falei assim, e uma não tem dinheiro, então ela não dorme porque ela botava o travesseiro debaixo do braço para pegar as promoções. Eu falei, ela fica com vários problemas. Não dorme e financeiro. E não tem o dinheiro para poder pagar isso. Mas isso também pode... Vou falar assim, não é legalmente, mas assim, superficialmente. É mais profundo do que isso. Uma fuga. Eu tô triste, eu não vou enfrentar meu problema, e onde é que está o meu prazer? Uns vão se afundar na comida, normalmente o doce, que vai trazer aquela resposta dopaminérgica, de serotonina, rapidamente. O outro vai ser com compras. O outro vai ser, acho que, eu não sei se o horário permite, vai ser com sexo. A pessoa, fulano de tal, saiu com... Eu olho e falo assim, você acha isso bonito? Não, a pessoa tem um problema, você não está vendo que a pessoa tem um problema? Isso não é normal. Não é uma coisa, sabe? Jogos, que tem muito, a gente tem se falado muito no Brasil sobre isso. Jogos. Então, jogos também pode virar, e na maioria dos casos é uma compulsão. Verdade. Então, assim, eu não me responsabilizo por certas coisas e eu vou jogar porque vai que eu ganho ali não sei quanto. Mas qual é a probabilidade disso? Então, precisa de fazer todo um trabalho interno com essa pessoa. Você começou a falar que você falou pouco de saúde mental no Janeiro Branco. Faltou, na sua avaliação, doutora, uma iniciativa do governo do Estado, do governo federal, do governo municipal, para alertar mais a população sobre a saúde mental? Vou ser bem sincera com você. A mim não chegou absolutamente nada. Então, assim... De campanha, né? Sim. Possa ser que tenha tido, e aí me perdoem, porque, enfim, eu não vou dizer que não teve nada de generalizar. Mas é um dos principais problemas atuais da humanidade, que leva a vários outros problemas. E se a gente está falando aqui de questões de relacionamento financeiro, saúde, etc., isso tudo vem da base que é a saúde mental. Então, as outras campanhas, por exemplo, elas permeiam, elas passam por essa base da saúde mental, no meu ponto de vista. Por uma questão de ética, Vila, os meios de comunicação não costumam noticiar suicídios, né? Por uma questão de ética do jornalismo, porque entende-se que isso pode até meio que E a palavra para não colaborar. cortar nossa live. Né? Nesses casos, Derrubou nossa live. e esses casos, para não citar, que a gente já entendeu aqui, a gente sabe que vinham ocorrendo muito. E aqui em Ilhéus também. A gente viu isso. Então, isso aí, dessa questão da campanha, de realizar a campanha, é muito importante. É muito relevante. Muito importante mesmo. Muito Tem relevante. que se dar prioridade a isso. Você falou sobre os dados, eu vi aqui, eu olhei aqui, deixa eu ver. Brasil ocupa alarmante... Peraí.
Acho que lidera o ranking. Alarmante papel de destaque na atual epidemia global de ansiedade. Sim. E realmente, então assim, você vê o agravante num país que a gente vive e muitos casos de pessoas sendo vítimas fatais disso, né? Sim. Então, E queria te agradecer, Vila Nova, sinceramente, por sempre abraçar, de certa forma, essa causa. Quando eu venho aqui, já quero vir de novo em breve para falar de outras coisas da saúde mental e também logo, março está aí, a gente já vai falar da mulher, porque isso é muito importante. Como você falou, trazer essas informações também. Andar na praia, seja lá o que for, se a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro para ir para uma academia, tem solução. Tem coisas que a gente possa fazer. Priscila, não tenho condição de pagar uma terapia por semana. Pode pagar uma por mês? Eu te telefono durante a semana e te dou processos terapêuticos que você possa fazer sem gastar muito. Às vezes a pessoa descobre que, por exemplo, um dos processos dela é tomar um banho bem tomado. Que não precisa de ser com shampoo caro, com nada, mas é aquele momento dela. E aí tem toda uma simbologia da água, por exemplo, com o inconsciente, etc. Não vou me prorrogar aqui, a gente fala disso uma próxima vez. Às vezes a outra pessoa é cozinhar. Ela tá ali sozinha, focada, ou fazendo aquilo com outras pessoas. Enfim, tem várias soluções. Sair com os amigos. Mas a gente vai gastar. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode fazer uma coisa na sua casa. Pode fazer uma macarronada. Um leva uma coisa, outro leva outra e por aí vai. E a gente nem falou também do que comer, que isso também influencia no funcionamento cerebral. Mas, assim, existem várias pequenas soluções. E outra coisa, essas pequenas soluções somadas formam hábitos positivos. Outra coisa, essas pequenas soluções são pontapés iniciais, que você deve comemorar essas pequenas vitórias. Eu tenho também, né, uma cliente que, assim, o exercício dela, ela já ia levar comida para alguém, ou ela já ia sair de casa, vamos lá. Eu falava assim, então tá, já que você vai sair, você para 5 minutos no sol, para você ter ideia de como, parece simples, mas para aquela pessoa, ela falou, eu ainda não consigo fazer. Eu não consigo fazer. Eu preciso de alguém, a minha motivação é a minha família, porque eu não consigo fazer isso. É difícil para mim. Então, a gente tem que também ter muita compaixão, muita paciência. Entender. Eu acho que também falta mais informação sobre isso. Não é assim, menina, vai lá, pelo amor de Deus. Vai lá. Só é tomar um solzinho. 15 minutinhos. Pelo amor... Não, a pessoa, ela enxerga. Estou falando de mecanismos cerebrais. A percepção que você tem, todos nós saudáveis aqui, a percepção que você tem é diferente da minha percepção do que eu tenho, do que ela tem. E uma pessoa que está, vou botar entre aspas, né, doente ou num processo de adoecimento, é diferente. A percepção que ela tem, a sensação que ela tem é diferente. Por exemplo, a pessoa pode estar eu vou lá, vou ficar ali, fala aí, um lugar aqui perto, ou sei lá, na avenida, vou parar ali, sentar na pracinha dos namorados que tem menos, vou ficar ali 10 minutos no sol. Não, todo mundo vai ficar me vendo. Isso é a percepção que ela tem. Porque talvez ela esteja com um grau de timidez, outra coisa, muito alto. Que talvez para um outro seja, pelo amor de Deus, você vai me passar isso para fazer? Isso aí é... Então, a gente também tem que observar caso a caso. Essa observação rebaixa mais, né, a pessoa. Porque fala assim, quando a pessoa fala, oxe, você não pode ficar 5 minutos, 10 minutos, pelo amor de Deus, reage. A outra se sente como? Poxa, nem isso eu consigo fazer. Mim, nem isso eu consigo fazer. Pior a situação da pessoa, então é melhor ficar calado. Se isso não dá para ajudar, delicado, fica calado. Não fica falando sua opinião para todo mundo, não. Isso é muito você delicado. Pode prejudicar a vida de alguém. Por isso que eu falei que a informação ela é importante, né? A gente ter informações. Porque, assim, se as pessoas que erram, não erram com maldade. Algumas, né? Não erram com maldade. Erram por falta de informação. Agora, também lidar com pessoas que estão doentes mentalmente não é simples. Não é fácil. Não é fácil para o cuidador, para aquela pessoa da família, para o acompanhante, digamos assim, para a pessoa que convive. Porque a percepção da pessoa ela é diferente da que você está tendo. Né? Então, tem vários pontos. A gente já falou aqui, se eu tivesse anotado, acho que vários pontos que eu considero muito importantes, para não dizer extremamente importantes, que compõem todo esse quebra-cabeça. Então, a gente pode resumir, como você falou assim, como ficar em paz. Mas são várias coisinhas que a gente precisa estar fazendo. E estar atento no dia a dia. Não precisa de ter uma autocobrança.
mas apenas ficar atento. Eu tem um tempo ainda? Finalizar? Eu estou encerrando já. Então vamos lá. É assim, Por conta do a nosso frase, horário. a frase que eu queria deixar é o seguinte: observe a desculpa que você dá para si mesmo. Quando a pessoa vira para mim e fala assim, não, mas eu não tenho tempo. Aí eu pergunto, você não tem nem 15 minutos por dia para você? 5 minutos? 3 minutos por dia para você? Não tem. Eu falei, então seu problema é muito maior do que você imagina. Você está com vários problemas aí. Primeiro, você está mentindo para você mesmo. Porque, como eu falei, até no banho você pode ficar sozinho com você e fazer uma autoterapia no seguinte, assim, um processo terapêutico com você mesmo. Se você está realmente sem tempo, então você cai no estresse, na ansiedade, que você precisa olhar para isso, porque isso não está normal. Isso você vai pifar mais cedo ou mais tarde, vai ter uma hora que a bateria vai precisar recarregar. Porque você está indo, e que hora você vai recarregar essa bateria? Então, é uma, entre aspas, tragédia anunciada, se a gente não parar. Então, a gente pode fazer pequenas coisas no nosso dia a dia que traga essa satisfação, que acalente um pouco. Né? Observar o tempo. Doutora Priscila Martins, muito obrigado, viu? Eu que agradeço demais, agradeço a todos os ouvintes, espero que tenha feito sentido aí, que tenha tocado alguma coisa. Seria muito bom a gente ter esse feedback do que parte foi que tocou, que foi interessante. E agradecer muito a Ilhéus FM, ao Tabuleiro, por dar essa oportunidade de se falar de um assunto as suas redes sociais? Tão importante. No Instagram, o DRA de doutora, né? D de dado, R de rato, A de avião, doutora Priscila, Pricila Martins. Sem ponto, sem nada, tudo junto. Doutora Priscila Martins. Doutora Priscila Martins. E pode me achar por aqui também, né? Eu vou estar aqui sempre olhando as divulgações da Ilhéus FM, do Tabuleiro. Fica fácil me achar também. Maravilha. Muito obrigado. Boa sorte para a senhora. Muito obrigada. Boa sorte também para todos nós, para todos vocês e para os ouvintes. Bati um papo com a doutora Priscila Martins, doutora em Psicologia Cognitiva. Nós falamos sobre Janeiro Branco, saúde mental, importante. E aí, Fia, vamos nessa? Vamos nessa. Vamos nessa. Se Deus quiser, amanhã a gente retorna com mais edição do programa Tabuleiro, porque agora vem aí, vinde a mim. Logo em seguida tem